Tô pensando aqui como que eu te adiciono. Ai, ai. Oi, Aí, deu certo. entrou. Deu certo. Peraí, é que agora eu tenho que fazer a transmissão pro YouTube, tá? Só um minuto. Tá, Enquanto isso, vamos ver se vai aparecer alguém. tá ok. É... Que também não é 7h30 ainda, né? São uns É 13 19 minutos. 27. É uns minutinhos. Uhum. Vamos ver. Tá indo? Stories. Será que eu tô indo pelo perfil certo? Oi? Eu tô indo pelo tipo Landinha, não tô? Deixa eu ver aqui. Olha aí, às vezes eu entrei errado. Sim, aham, tá ali de plantinho. Tá Ah, certinho. é porque pra mim que não tá aparecendo. Engraçado. Entrando no perfil. Não, Deixa eu ver aqui. eu fiz isso hoje. É, pra mim tá o perfil certo. Tá o ali de plantinho. É porque quando eu entro no perfil aqui, ele não fica aquela função de live, sabe? Que fica piscando. Desse do ali? É, deixa eu ver se eu Pra mim consigo. ele apareceu como ao vivo, aham, quando eu entrei. Vamos ver aqui. Vamos, Instagram, meu filho. Instagram não quer. Instagram está bugado. Eu fiz isso hoje, eu fiz os testes, tudo tinha dado certo. Aí agora não tá aparecendo. Uma colega aqui disse que no YouTube aparece apenas a página do Instagram. É porque eu vou transmitir pela página do Instagram apenas. Aí vai ficar uma aba aberta aqui. Só que não tá aparecendo a função live. Mas a galera já tá entrando, né? O problema é esse. Não, então deixa assim. Vamos ver o que é. Deixa eu. Vamos só posicionar o meu telefone que eu tô querendo cair aqui em algum canto. 'Vou só tentar mais uma vez aqui e a gente já começa, viu, gente? Só um momento. Começar a live assim mesmo. Pra mim não tá aparecendo. Muito legal. Vou ter que entrar no meu outro perfil aqui pra ver. É, 5 pessoas.
Bom, vamos começar. Não tem problema não. Depois eu faço. Deixa eu ver aqui. Como é que tá no YouTube lá? Bom, gente, boa noite para quem já tá entrando aqui na live. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra. Eu sou formada em ciências, sou mestre formada em ciências farmacêuticas e bioquímica também. Hoje eu vou estar fazendo uma live com o Márcio, que eu geralmente eu estou trabalhando agora com o YouTube, mostrando um pouco sobre as plantas medicinais, plantas ornamentais, plantas de maneira geral. Então, é um tema que eu sempre venho abordando durante toda a minha carreira científica. Venho trabalhando em cima das plantas medicinais, mais com plantas medicinais. E então, para quem está aqui, eu sempre vou trazer conteúdo voltando para plantas. Então, hoje eu trouxe uma pessoa que é um especialista, que é o Márcio. Ele é especialista, ele tem MBA em perícia criminal e medicina legal. E ele também está fazendo um mestrado em Criminal Minds. E diante disso a gente vai estar falando um pouquinho sobre a perícia criminal e as plantas, e o envolvimento das plantas de maneira geral, de como um perito atua juntamente quando tem uma me ajuda aí, Marcos. Tem algum detalhe ali que a planta pode estar auxiliando em algum crime, ou então, no caso do uso de drogas, de como que pode estar trabalhando isso tanto na área de morfologia da planta, quanto também da área da detecção da planta ali por si só. Então, o Márcio vai trazer um pouquinho para a gente sobre isso hoje. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Para mim é um prazer poder estar vindo aqui para bater esse papo com o canal da Tia Plantinha. Sinto honrado. Nós que, por mera coincidência do destino, somos conterrâneos, me sinto mais honrado ainda em poder estar dividindo esse espaço e a gente falar um pouquinho desse tema que tem tão pouco espaço para ser falado e tem muita coisa. A área assim, que envolve a biologia no geral é um tema bem complexo, bem extenso, mas me sinto honrado. E fala um pouquinho sobre você, mas como que você caiu de paraquedas na perícia criminal? Então, minha formação inicial, eu sou bacharel em farmácia. Mais ou menos ali no sexto período, quando eu cursava farmácia, eu fiz parte do terceiro Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas na área hospitalar. E ali eles abordaram muita questão de toxicologia e tinha muito estudo feito na época, inclusive, mas essa área de toxicologia. E quando eu fui aprofundar mais um pouco sobre toxicologia, eu acabei conhecendo não só a clínica, que é o que a gente estudava muito dentro da área de farmácia, né? Mas a toxicologia forense também. Então, esses primeiros passos que me aproximaram e me aguçaram algumas curiosidades sobre a área. Posteriormente, depois de formado, acabei conhecendo alguns outros profissionais da área. Daí eu tive a minha primeira pós-graduação na área foi no geral, na verdade, na área de perícia criminal e ciências forenses. E ali foi me aguçando outros conhecimentos, onde eu fui tendo a oportunidade de conhecer outras áreas dentro. E aí foi um navio abaixo, foi ladeira. Daí apaixonei, continuei investindo conhecimento na área. Mas o meu primeiro contato com a área de perícia foi dentro da toxicologia clínica mesmo. E, e assim, você, após esse contato que você teve mais na graduação, o que te fez ir pro sul? A gente falou que você é conterrâneo, né? Eu sou aqui de Minas Gerais, mas você tá aí no sul, né? O que te fez ir para aí?
Então, na verdade, eu nasci aí na cidade de Cláudio também, né? Mas eu morei e fui criado praticamente toda a minha vida em Divinópolis, logo aí do lado. Recebi uma proposta trabalhista, eu acabei aceitando, depois logo que eu me graduei em farmácia. E eu aceitei uma proposta de uma empresa aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, posteriormente eu iria retornar, mas aí aqui surgiu outras oportunidades dentro da área de farmácia e dentro da área da perícia também. Conheci outros peritos, inclusive criminais oficiais. E aí eu acabei e fiquei por aqui um tempo, continuei me especializando, aí novas portas foram se abrindo. E ainda não retornei em Minas Gerais devido a essas N portas abertas que eu estou tentando abraçar ainda. E assim, voltando assim um pouquinho para o assunto da live, né? Já vamos dar início. Você quer falar um pouquinho sobre o que é a perícia, como que a gente tem essa diferenciação da perícia, da criminalística, como isso funciona? É interessante para quem está tendo o primeiro contato, né? Na verdade, mesmo ali, a gente sendo graduado, é um assunto que a gente conhece assim meio que pelos canais de comunicação, por algum filme, e na verdade tem algumas coisas que se divergem, porque a ficção científica, o intuito dela realmente é atrair os olhos, né? Então a gente tem a gente esbarra em alguns quesitos ali. Então acho interessante para quando a gente fala de perícia, a gente citar que tem dois grandes núcleos. Para alguns autores são três, e eu vou explicar o porquê. Porque, na verdade, esses dois grandes núcleos são divididos em criminalística e criminologia, né? São duas ciências distintas, porém estão sempre paralelas e às vezes acaba confundindo a cabeça da galerinha. Porque a criminalística, na verdade, ela estuda literalmente o lado antissocial. E o que seria esse lado antissocial? É um estudo, na verdade, biopsicossocial com relação à delinquência, às barreiras de contenção, mais ligado assim nessa área do direito penal, do direito criminal. E a gente Uhum. tem a criminalística, né? A criminalística, na verdade, é uma ciência que utiliza métodos científicos de outras ciências para poder reconhecer e interpretar indícios de forma extrínseca, né? Para alguns autores, extrínsecas e intrínseca, que é tudo que for fora do corpo e tudo que for dentro do corpo, para ficar mais grosseiramente claro. Porque alguns autores consideram que a medicina legal que ela faz parte da criminalística. Outros autores já retiram e deixam ela como uma ciência independente. Então, por isso que alguns autores levam a medicina legal para dentro da criminalística, o que eu concordo particularmente, e alguns autores também que eu respeito a ideia e a crítica sobre retirar a medicina legal de dentro da criminalística. Então a gente tem esses dois lotes. Um vai estudar as motivações do crime. O outro vai tentar responder questões de como, quem, quando, onde, de que tal forma. Então, mais ou menos, grosseiramente dito, seria esse resumo para o pessoal conhecer. Uhum. E aí, dentro ali, a gente tem profissionais distintos também, né? Que na criminologia a gente vai ter investigadores, vai ter advogados, profissionais do direito, juízes, que são hoje os que estão na principal função de ordem, né? Do contexto social, dessa convivência em sociedade e do que seria um delito, né? A criação de regras e tudo. Já na criminalística, não. Na criminalística a gente vai ter profissionais técnicos referidos àquelas áreas, né? Como um engenheiro forense, um psicólogo forense, um enfermeiro forense, um toxicologista. Então, a gente vai ter formações técnicas que vão se basear em metodologias científicas para tentar elucidar o crime. E como é que faz para ser um perito? Então, na verdade, hoje no Brasil é muito interessante essa pergunta, porque todo mundo conhece o perito criminal oficial, que é a figura que a gente tem mais relevante no Brasil hoje, né? E saudosamente são concursados, então realmente, e é o que mais atrai o pessoal, porque os salários são astronômicos, digamos assim, né? Claro, eles merecem muito mais, porque é uma carreira fantástica mesmo. Mas hoje no Brasil nós temos três tipos de peritos, né? Como eu mencionei, a gente tem o perito criminal oficial, que ele é concursado. Em alguns estados ele pertence a algumas polícias, né, seja civil, seja federal. Em alguns outros estados eles são independentes, então possuem o Instituto Geral de Perícias.
A gente tem o perito judicial, que ele é um perito nomeado pelo juiz, ele tem uma inscrição no Tribunal de Justiça e ele recebe a nomeação por juiz devido às suas habilidades de expertise dentro da área. Então, nem sempre vai receber nomeações que não sejam da atribuição inicial dele. São profissionais graduados, mas são nomeados pelo juiz. E a gente tem um outro tipo que chama ad hoc. O ad hoc, na verdade, é quando não há peritos em determinada região e o juiz solicita que duas pessoas que tenham expertise e formação na área execute a perícia. Então, hoje no Brasil a gente tem esses três tipos de peritos. Então, assim, então isso quer dizer que nem sempre vai ser qualquer um que vai poder ser de imediato, né? Ele vai ter sempre que passar por um processo de especialização para estar conseguindo ser um perito. Então, não Na verdade, necessariamente ele com foi formado. somente com a graduação a pessoa pode ser um perito, né? Somente com a graduação a pessoa consegue ser um perito, só que o problema é a questão da expertise, né? Então, por exemplo, se tu quiser usar a tua graduação, tu fizer a tua inscrição no Tribunal de Justiça, ele vai aprovar porque tu já tem uma graduação. A Uhum, questão é, tu vai ter essa expertise já de cara desenvolvida para produzir um laudo, por exemplo, né, tu tá encaminhando um laudo para um juiz. A questão é só a gente tomar esse cuidado, porque às vezes se tu fizer um laudo mal feito, a oportunidade pode estar se queimando ali logo de cara, né, de tu não receber futuras nomeações. Então o pessoal sempre uhum, pergunta, mas eu sou formado em tal área, eu posso ser? Para judicial, sim. Para criminal oficial, tu teria que passar no concurso público. Ah, mas eu sou formado em engenharia da computação. Aceita? Aí tem que ler ali o edital e ver o que o edital está pedindo, se está tendo alguma carreira específica. Porque, por exemplo, para ser um profissional de laboratório, dependendo da área, tu não se encaixa. Ah, quero local de crime, vou candidatar a vaga de local de crime. Aí tem que ver ali se eles estão aceitando no edital quais as qualificações, que às vezes tem exigência, não, às vezes não. uhum. É bem legal, né, Marcos? Você É uma está área bem entrando interessante, assim. numa área bem bacana. É, mas assim, mas então vamos voltando um pouquinho mais para agora para a parte das plantas. E aí, eu posso simplesmente chegar num local, você como perito aí, e viu lá que tem que uma pessoa, né, passou por uma situação de um crime, que a gente não pode aqui estar falando outras palavras, né? Mas ela passou por uma situação de um crime, ela morreu. E aí você se depara com o primeiro impacto de chegar na cena. E dali, o que que as plantas, ao chegar na cena, o que que as plantas podem estar mostrando nessa cena? Antes da gente tocar nesse assunto, só queria deixar bem claro que a gente tem a biologia como um macro tema, né? A biologia é um macro, um tema gigantesco. Então a gente vai desde entomologia, estudo dos insetos, até a área de engenharia ambiental. Então a biologia ela possui esse macro tema. Então, as plantas relacionadas ao crime dentro da biologia, existem outros N temas, né? Como tu citou propriamente título local de crime, o mais interessante da gente comentar é que a planta, ela pode ser sim uma peça fundamental, ela pode ser a peça-chave para a incriminação, ou para o réu, ou para a acusação do delito em si, ou ela pode, na verdade, ser, como que tem acontecido muito nos atuais tempos, ser uma quebra do álibi, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre. Há bastante casos onde a planta foi, na verdade, a quebra do álibi, né? O que seria essa quebra do álibi? O réu, desculpa, o acusado, ah, ele comentou, não estive nesse local. Né? E às vezes o local não tem câmeras, não tem como tu provar de outra maneira, né? Então, o que que a perícia faz? Ela faz uma identificação das propriedades daquela planta, uma identificação da espécie da planta e faz os métodos comparativos. Então, vai ser coletado a amostra do local de crime e vai ser coletado a amostra que possa ser um indício, que depois, posteriormente, vai se tornar um vestígio do crime, ou não, vai depender dos resultados, se ele vai se encaixar nessa peça do processo. Então, ela pode atuar ali como uma peça-chave para incriminar alguém, ou ela pode estar atuando como uma quebra de álibi, que é o que tem acontecido muito. Uhum. Mas também tem a questão, por exemplo, pode estar utilizando essa planta para estar localizando a região, né, que pode ter Sim, sim, acontecido, sim. Sim, porque às vezes é uma planta que ela é regional ali, né? Então isso pode estar ajudando um pouco.
Exatamente, muito bem mencionada essa questão que a planta ela tem essa contribuição geográfica, né? Justamente por isso que na hora que tu faz a identificação da planta, e tu vai ver, dependendo da espécie, a família ela é específica de determinada região. Então, tu consegue ali, inclusive, com esse aspecto geográfico, identificar, por exemplo, no caso de droga, qual está sendo as portas de entrada no país, quais são as novas rotas, né? E, inclusive, é tão importante essa identificação e ela auxilia nesse papel geográfico, para tu saber também como que está sendo, de que forma que essa droga está entrando, porque às vezes tu encontrou ela numa forma já, digamos, finalizada, acabada, já pronta para o comércio, né? E às vezes não é assim que ela está entrando no país. Então esse estudo, no geral, da planta ajuda tanto na questão de colocar o réu dentro do local de crime, quanto também na questão das drogas. É, só que aí a gente já está entrando em outro perfil da perícia, né? Que seria mais a parte da toxicologia, né? Porque aí a gente já É, está falando. na verdade, a questão das plantas, assim, com o local de crime, elas sempre vão se andar paralelas nesse sentido. Porque quando a gente fala, assim, da identificação da espécie, realmente vai ter o lado que vai favorecer a questão dos alcaloides, dos flavonoides, puxando para o lado da toxicologia. Mas essa Uhum. questão que eu mencionei da identificação da planta, é porque sempre tem que haver essa comparação da Ah, planta tá. encontrada no local do crime ou do suposto local com a planta que foi encontrada, no caso, com o acusado, né, com o suspeito. Uhum. Daí É, tem essa questão, porque na verdade o estudo da planta também ele se divide, né? Então a gente tem as partes da planta, por exemplo, tem a questão do pólen. O pólen é considerado silencioso, né? O pessoal do mundo do local de crime considera um vestígio silencioso, porque ele é micro, então tem que ser captado e levado para o laboratório. Muitas vezes pode passar despercebido. Então, por isso que igual tu tem que fazer esse levantamento para tu identificar a espécie da planta, para tu saber a relação desse pólen encontrado no local de crime com uma futura outra peça que possa ser chave para colocar aquele suspeito dentro do local de crime. Por isso que eu falei que às vezes acontece isso da planta quebrar o álibi. Tu fala, não estive aham. lá. Mas o pólen encontrado na roupa do suspeito é o mesmo pólen encontrado, por exemplo, da vítima. Então, há esse estudo para identificação, primeiramente, porque como dentro da perícia a gente sempre utiliza a metodologia científica, quando tu vai apresentar o laudo para o juiz, no caso sendo o criminal oficial ou sendo perito extrajudicial, tu vai apresentar para as partes interessadas, tu utiliza a metodologia científica, né? E tem que ser uma metodologia reconhecida. Então, o primeiro papel é tu identificar que tipo de pólen era, qual a região que ele é natural, se era é pólen de uma planta daquela casa específica, porque às vezes pode acontecer. Fica mais fácil, né, de identificar dessa maneira. Por exemplo, o pólen, né? Que eu acho que é o que mais tem que vem assim, né, sendo divulgado. Mas aqui no Brasil a gente tem um problema, né? A gente não, pelo menos assim, dos estudos que eu li, não se tem o hábito de estar utilizando a planta como uma fonte de investigação. O que que você acha sobre Exatamente. isso? Na verdade, inclusive a nível internacional, né? Os estudos agora que estão começando a crescer. E principalmente que eles estão achando muito interessante essa questão da planta interferir diretamente na quebra do álibi, né? Então agora está começando a crescer esses estudos com relação ao pólen em si, a, por exemplo, eles chamam de linologia, por exemplo, estudo dos fungos, bactérias específicos das plantas que também possam estar sendo encontradas no local de crime ou né, na questão da vítima ou também do réu. Tem a questão também que eles utilizam muito, que agora começou os primeiros estudos, inclusive desastres em massa também, questão de estudo do caule da planta também, né, no caso de plantas que têm um tronco mais exorbitante. E agora que começou também esses primórdios com relação aos estudos da botânica molecular, né, porque dentro de alguns, né, por exemplo, a biologia, os biólogos, né, algumas áreas da farmácia, algumas áreas da bioquímica, estudam muito essa questão da parte molecular da planta. E há esse desconhecimento ainda, né?
Na verdade, agora começou a surgir os primeiros estudos, as primeiras postagens. Por exemplo, se a gente for pesquisar, a gente acha muito pouco material, inclusive a nível internacional. Então, agora começou os primeiros, e olha que dentro, inclusive, da perícia criminal oficial, nós temos bastante biólogos, né? Mas agora que começou a receber um pouco mais de atenção, digamos assim, voltados ao local de crime, a questão da relação da planta com o possível crime. Uhum. E perdi. Ah, se eu quiser, a gente já entra na fitoquímica. Vamos, então vamos para a fitoquímica. Pode ser. É, que daí, na verdade, eu só ia comentar que esse papel da fitoquímica casando os dois campos que a gente mencionou anteriormente, né? Então, quando a gente desenvolve a questão da botânica, daí a gente vai ter a botânica como bio e a gente vai ter a botânica como química, né? E o papel importantíssimo que a gente tem da estrutura química da planta em dois lados, tanto na identificação dessas espécies, quanto nas propriedades que essas espécies têm para oferecer. Então, quando a gente fala assim, o que é um alcaloide, né? Só para resumir para a galerinha, tipo, a gente tem uma planta e essa formiga vai ali e morde essa planta e ela sai meio zonza. Então, essa propriedade que essa planta possa oferecer é motivo de estudo. Então, por exemplo, na área de farmácia, eles estudam isso como possível ativo para medicamento. E o que a planta vai oferecer para a gente dentro da perícia? Pode ser uma possível droga, uma possível nova droga. Então, vai entrar na toxicologia nessa área da questão das drogas. E os alcaloides hoje são muito estudados com relação principalmente aos testes rápidos. Porque quanto mais específicos as drogas eles sejam, a gente vai ter uma maior exatidão com relação ao teste. Então, por exemplo, a É, gente tem aí. não é, por exemplo, até questão também do tipo da estrutura do alcaloide, né? Porque determinadas detecções assim que fazem no alcaloide, ele é muito específico. O alcaloide, dependendo da estrutura dele, se ele tem ali um grupo metil diferente, ele já vai ser identificado com maior facilidade por um tipo nem por um teste rápido mesmo, né? Ele não precisa, muitas vezes nem é necessário fazer uma CCD, né, gente, que é a utilização de uma placa para citar, para ver o perfil, né, que tem ali dentro daquela planta, o perfil químico dentro daquela planta. Sim. Então, vai assim, pode ser, tem maneiras mais rápidas, né? Que você está falando que existem os testes rápidos para estar avaliando se tem ou não, né, aquele composto ali. Então, às vezes às vezes a molécula de um alcaloide, ela é uma molécula complexa também. Então, às vezes o que demanda a diferenciação de uma molécula, por exemplo, é a questão final da estrutura dos grupos finais da molécula. Então, deixa eu tentar explicar de uma maneira fácil. Você tem, né, os grupos. Você tem uma molécula complexa. Vocês imaginam que a minha mão é uma molécula complexa. Só que a molécula complexa é uma molécula fechada, né? Que é a minha mão fechada. Daí eu tenho um grupo, que seria, por exemplo, um grupo metil. Que aí esse grupo metil, ele pode reagir com uma substância. Então eu vou estar ali reagindo, esse grupo metil aqui, ele está reagindo. Só que essa molécula não tem um grupo metil só. Ela tem 5 grupos metil. Então ela vai se ligar com esse reagente e vai ali ficar ali interagindo com maior facilidade, porque ela é uma molécula que tem vários grupos ali. Então ela facilita. Se ela não tem um grupo, ela é outro tipo molecular, então ela não vai reagir. Se ela tem menos um grupo, ela reage de uma forma diferente. Ela fica, em vez de vermelha, vai ficar laranja. Exatamente. Então tem toda essa jogada química que facilita Por isso que eu na falei que hoje a gente vai detecção. falar sobre plantas no local de crime. A gente tem dois temas que vai ser sempre paralelos, que é o lado biológico da planta e o lado químico da planta.
E a gente, É, igual tu comentou aí dessa questão dos grupos, e aí além da questão da gente ter a mesma família com espécies diferentes, que vão apresentar inclusive grupos diferentes. Pode ser que um tenha mais algum tipo de alcaloide, o outro tenha mais algum outro tipo de flavonoide, e são a mesma família. Inclusive mas o cultivo também, né? Então, por exemplo, a mesma, vamos supor, a cannabis índica da sativa tem estruturas moleculares diferentes. Às vezes a cannabis sativa plantada na Colômbia não é a mesma cannabis sativa em questão de propriedades alcaloides na mesma do Brasil. Então, tudo isso é, pode estar acarretando. é porque essa condição química que essas plantas têm, ela depende muito do tipo de sazonalidade, de temperatura, de onde que ela tá. Ela depende até da altitude. Então, né, a maconha ali produzida na região sul, ela vai ser diferente de uma região mais para cima ali do lado dos Andes, vamos supor, por exemplo, aí, entendeu? Exatamente. É bem diferente. As compostas ali, o solo, se o solo é mais alcalino, se o solo ele tem uma quantidade maior de alguma outra substância ali, ele vai tá, essa planta ela vai conseguir se adaptar àquele ambiente e produzir alguns que a gente chama de metabólitos secundários ali, de acordo com aquela adaptação dela. Ela só produz essas substâncias se ela precisa. Se ela não, uma planta ela não vai produzir se ela não precisa. É por isso que tem esse processo, a gente consegue detectar se essa planta, isso aí seria uma geolocalização dessas plantas a partir da substância produzida. E é exatamente essas metodologias que a gente aplica dentro da perícia. Então, tu vê que são metodologias que já existem, que a gente só vai computá-las dentro de um possível delito, né? Ah, é suspeito de ter ocorrido um delito. E quando que vai ser isso? Vai ser de interesse para o Estado periciar? Quando ocorrer algo que não for natural. Então, a gente tem a morte que eles chamam de violenta, a gente tem a morte natural. Então, a morte natural, geralmente vai para o hospital, o médico lauda, ok. Então, esse tipo de estudo a gente vai desenvolver no que eles chamam de morte violenta. Aconteceu um acidente, pode ser um envenenamento, foi um acidente, vai ser investigado. Aconteceu um homicídio, vai ser investigado. Aconteceu um suicídio, vai ser investigado. Porque no caso do suicídio, foi suicídio ou não foi? Daí por isso que é investigado. Então, a gente tem, quando for de interesse, a gente vai aplicar exatamente essas metodologias dentro da perícia. Inclusive, tu comentou aí também do questão dos metabólicos. Inclusive, também a toxicologia, ela vai estudar esses metabólicos. Então, por exemplo, a gente fala de antidoping. Se for, por exemplo, através de alguma planta. Não adianta ela conhecer o metabólico da planta, conhecer as propriedades químicas da planta, se não tiver um estudo de como que essa droga vai ser excretada do organismo. Porque a droga ingerida dela excretada apresenta uma estrutura química diferente, né? E quando a gente for fazer os exames, as análises, são estruturas diferentes que passaram por processos distintos. Só que aí a gente cai aqui, que a gente está aqui no Brasil, né? E a gente está falando da perícia no Brasil, mais voltado para o Brasil, a gente vê que o Brasil ainda está longe ainda de conseguir um avanço nesse sentido, né? Porque já é difícil para estar fazendo a detecção dessas substâncias. Porque muitas das vezes a gente fala que é fácil fazer uma detecção, mas é uma detecção qualitativa, ela não é quantitativa. Porque tudo que envolve o quantitativo, gente, envolve alguns aparelhos que eles são mais caros para estar se adquirindo, né? Então, a gente, por exemplo, existe o HPLC, que faz a detecção de substâncias. A gente tem um acoplado, por exemplo, com a cromatografia gasosa, para estar fazendo a identificação também dessas substâncias. E isso geralmente é muito caro para a gente, é muito E oneroso. ainda que agora, nesses últimos 5 anos, aqui no Brasil, a gente teve um avanço assim, muito significativo. Inclusive, hoje na América Latina, né, a perícia criminal já possui equipamentos de ponta, né? Hoje, na verdade, a gente só perde para a região norte, da América do Norte, em questão desses avanços, mas já avançou bastante e o pessoal tem desenvolvido bastante parceria com as universidades, né? Geralmente as universidades têm esses
esses aparelhos que tu mencionou, e eles têm feito essas É, parcerias, que realmente são de alto custo, né? Só que é, agora a gente já tem alguns estados que estão se destacando com relação a essa questão do investimento, principalmente na aparelhagem. eu Que se faz lembro, importante. eu lembro assim, né? A gente tem assim, eu tive um leve contato na graduação com a parte dos peritos, né? Dali de Divinópolis. Eu lembro assim de às vezes eles têm que fazer uma detecção, então eles não tinham dentro do laboratório deles, eles não tinham o equipamento. Então eles iam na universidade para estar fazendo esses testes, né? Então eles levavam ali. Aí eu teve uma vez que eu lembro que eu até a gente riu, né? Porque foi um caso que era a detecção de uma droga, só que na droga no meio tinha outras substâncias, aí tinha leite misturado na droga. E aí eles fizeram duas análises, que foram análises primeiro por primeira coisa que eles fizeram, vamos pesar isso aqui e ver se está batendo. Depois fizeram um perfil de densidade, depois fizeram um perfil de pH para avaliar, e isso foi feito tudo no laboratório de química da universidade. Depois, com o tempo que passou, se passou num cromatograma, né, para estar avaliando esse perfil dessa droga. Então, É, que na verdade o perfil químico da droga no Brasil ele ainda é bem pouco avançado nessa questão do estudo, né? O pessoal tem variado bastante na questão principalmente dos diluentes da droga. Então, obviamente, o tráfico vai utilizar essa questão do leite, bicarbonato, todos os pós que forem com essa coloração bem próxima à droga após o refinamento dela, inclusive até analgésicos. Então, isso que às vezes pode acontecer também de alguns falsos positivos ou falsos negativos com relação a, por exemplo, o teste Scott, né, que é utilizado de oceanato de cobalto para a reação da detecção da cocaína em meio ácido, né? Ele é rosa em meio ácido com a cocaína e reage para azul. Daí, inclusive, foi um dos temas que eu fiz do TCC e depois, posteriormente, participei de uma publicação de um livro, exatamente questionando essa questão da especificidade, a especificidade desses testes com relação às propriedades alcaloides. Porque daí quando tu tem outros diluentes, né, na droga, a gente acaba não tendo o resultado esperado. Igual, acho que, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, foi apreendida uma cocaína que eles denominaram como cocaína preta, né? O jornalismo colocou como cocaína preta. Então, se tu tá esperando que o resultado seja azul, e agora aquele pó é preto, então, né? Então, como que vai ser esse resultado esperado? Vai conseguir fazer esse teste rápido? E aí, às vezes, questão de crítica mesmo, né? Claro, igual o perito Kleber comentou que são testes preliminares, porque posteriormente, se positivo ou se negativo, são feitos outros testes em cima dessas análises, dessas amostras. Mas a crítica ficaria em cima da questão da questão, porque na verdade, quando é feito esse teste rápido, seria, digamos, uma espécie de flagra para tentar coletar a amostra ali na hora e conseguir já pegar esse caminho do tráfico. Mas no caso, essa cocaína preta que eu mencionei, ela estava armazenada, por exemplo, em sacos de açaí, né? Então, hoje o Rio Grande do Sul não é uma porta de exportação para o exterior de açaí. Então, ele já tinha alguma coisa errada. Então, esse caminho que a droga percorreu, da onde ela foi fabricada, para chegar, né, no caso aqui no Rio Grande do Sul, para ser exportada para outros países, também é um dos interesses de conhecer o perfil químico da droga, para tu saber qual que é o caminho que o tráfico tá percorrendo. até o Kleber Miller está colocando aqui, né? Falando que São quando as eles propriedades da droga. examinam a droga colorida, tem um problema maior, né? Que a droga ela tem contaminante, né? Que Sim, agrava só para mais o ainda a pessoal situação. conhecer o perito. Só para o pessoal conhecer o perito Kleber, ele foi diretor aqui do IGP no Rio Grande do Sul. Ele é autor de livros. Ele é um perito criminal, agora está trabalhando na área judicial também, bem conhecido e respeitado. Inclusive, para quem gosta da área de perícia e quiser seguir, ele tem bastante cursos, livros na área. Eu, inclusive, sou fã, tenho alguns livros, participo de todos os cursos. Obrigado, perito, pela colaboração aqui com a opinião dele aqui na live.
Ele está até acrescentando, né? Tivemos alguns casos de contaminantes causando necrose hepática, que já entra em outro quesito aqui, né? Que a gente já começa a Outra entrar questão na parte de metabolismo, né? de metabolismo. Eu tô vendo que é por isso que eu comentei no início da live, que é um tema bem complexo, porque às vezes as pessoas, tipo, a gente não tem a percepção, porque quando tu fala assim de droga, né? Aí tu pega aquele pó branco, fino, daí tu não, de imediato tu não coloca a imagem da planta ali em si, né? E na verdade a gente vai ter que estudar todo esse caminho da planta até a gente chegar no produto final para a gente poder compreender como um todo. Porque se a gente estuda só aquele pó translúcido, ou aquele pó branco, fino, a gente deixa partes importantes da planta que provavelmente vão estar ali para a gente conseguir chegar no ideal, que é o que a gente almeja. E também, assim, claro que a gente, aqui, a gente está discutindo assim, até uma parte mais científica, né? Porque o que a gente quer chegar? A gente quer chegar num trabalho que seja mais efetivo, que seja mais rápido. Afinal, que a gente tem uma demanda, né? Pelo menos eu vejo que a demanda do perito ela é muito alta e ela tem que ser rápida. E quando a gente se depara com situações que a gente tem que envolver um monte de aparelhagem que está dificultando a situação, ou então pensar em alternativa que não seja química, igual, por exemplo, se você tem testes que eles não são bem definidos e às vezes a situação que a pessoa chegou lá, que ela, por exemplo, uma pessoa deu um problema hepático, aí já está envolvendo outros fatores. Claro que vai ter ali o especialista na área, o médico, o perito, né? Ele vai estar avaliando também esse perfil. Só que a gente tem situações que agravam porque não tem, não se consegue, né? A demanda, tem muita demanda para pouca alternativa, vamos dizer assim, né? Nessa área, quando a Sim. gente entra nessa área. Então, acaba que não se dá tanta importância para a planta também, exatamente por conta dessa demanda, né? Que na verdade daí às vezes os focos também fica um pouco desnorteado e acaba esquecendo, mas às vezes, em alguns casos, né, principalmente, é necessário buscar esse recurso. Mas por isso que é importante a gente estar sempre criando essas críticas em cima de que é necessário, sim, as plantas fazem parte. Só que a questão é que daí fica muito subjugado, né? E aí acaba focando em uma área e esquecendo da estrutura dessa área que é primordial, né? Uhum. Tanto a parte botânica quanto a parte química, né? Exatamente. Até porque a planta está ali para contribuir com essas informações. A gente acaba que. Por isso que eu venho falando sobre as plantas de maneira geral, mas também, na maioria das vezes, eu vou retratar mais as plantas medicinais, né? E eu venho abordando isso porque a gente tem que trazer as plantas para o nosso cotidiano, para tudo, né? A gente fica subestimando a importância das plantas no nosso dia a dia. Então é importante, desde, né, o trabalho, por exemplo, na perícia, quanto em qualquer área, a gente trazer isso para mais perto da gente, porque as plantas têm um potencial enorme, né? É Então, um potencial enorme. Inclusive o Perito Kleber comentou aqui com relação à escolha da técnica imprescindível. Eu lembrei uma das aulas que eu tive de toxicologia, ele até acabou me lembrando, onde um professor mostrou as técnicas com que eles faziam a extração dos principais retinol-caloides da cocaína, e eu achei assim, incrível, eu tinha achado incrível ali quando eu estava estudando, vendo como que eles tinham um conhecimento, mesmo que bruto e meio rústico, mas eles tinham um conhecimento sobre métodos de extração, e eu ali me imaginando, eu como farmacêutico, às vezes a gente desconhece. E ele aqui comentou com relação à questão da melhor técnica, né, para essa análise. Por isso que é importante a gente ter pessoas específicas dentro desses determinados temas, justamente por causa disso, né? A questão da pessoa saber escolher a técnica adequada para cada análise. mas aí Ó, ele até deu uma ideia aqui interessante, ó. A criação de banco de dados para benefício de análise de plantas, né? Hoje a gente está crescendo aí na área de genética, esse respeito de banco de dados.
Quem sabe futuramente a gente tem a doutora Alessandra aí da área, ó, uma área interessante para estar estudando, doutora. Ainda eu só parei no mestrado, né? Tem muito. O problema das plantas, né? Que a gente tem a demanda é muito grande, né? Mas eu não dou conta. A gente, a quantidade de pessoas que trabalham com plantas ainda no Brasil é muito pouco, É, muito pouco. É tanto que quando eu estava na área da pesquisa, né? Primeiro é a falta de recurso. Porque, por exemplo, quando veio o Covid, a demanda para. E eu tinha acabado de entrar no mestrado, estava, na verdade, quase na metade. A demanda de projeto para a área de Covid subiu. Então, para a área mais de fisiologia do corpo, essa parte. E a área de planta, biotecnologia, a parte de identificação, simplesmente sumiu. A gente não tinha recurso, né? Então, a gente tem essa dificuldade, somente pensando na área científica, a falta de recurso. A gente não consegue, entendeu? Às vezes, por falta de apoio da universidade de pensar em sair um pouquinho daquele grupinho de pessoas e partir para a área, pegar um pouco, puxar para a área da indústria, né? E também buscar alunos que estão ali no ramo, mas eles acabaram saindo, se dispersando, exatamente porque não tem recurso, né? Dentro exatamente. Não, e é dessa muito parte. importante também mencionar isso, porque é uma realidade, né? Principalmente não só no Brasil. Tu pesquisar hoje, assim, nas principais plataformas, tu acha muito pouco artigo relacionado a essa questão das plantas. A única indústria farmacêutica que eu vejo que eles investem bastante nessa busca por novos ativos, mas também visualizando uma questão da patente de lançar alguma coisa no mercado. Mas, É, assim, tirando a indústria farmacêutica, eu não vejo outros estudos, senão para fins medicinais, nessa parte de transformar o que é bio em uma droga sintética, né, mesmo que lícita. Tirando esse processo, eu não vejo hoje de outra indústria tá investindo, ou de questão de estudos, ou alguma é. universidade está investindo Primeiro que direcionado a é um outras áreas. trabalho oneroso, né? Porque quando a gente começa a estudar uma planta, a gente tem que tratá-la como um filho. É um filho. Você pega uma planta, você escolhe a espécie. Você pega a espécie e vai falar assim, meu filho, porque esse filho ele vai crescer com o tempo. E quando eu falo tempo, é mais de 10 anos. Então, é um filho que ele vai, todo dia você está ali injetando, conhecendo aquele filho. Você não conhece. Você pegou ele para criar, mas você não sabe como criar. Então, você vai começar a desvendar esse filho. A gente brinca assim. E é engraçado, quando a gente começa com esse estudo em planta, sempre vem um lado empírico primeiro, né? Alguém falou que isso aqui era bom para isso, a gente começa a procurar e a tentar ir atrás se isso é real ou não. Sempre começa um lado empírico antes. Até mesmo se a gente for parar, por exemplo, para pensar até nas drogas, né, que existe, começou também pelo lado empírico. Às vezes até o lado assim dos xamãs, daquela, porque né, aí tem todo um lado religioso envolvido no meio, né? Então começa por aí. E às vezes ali vai alguém ali e fala, não, vou sintetizar isso aqui porque vai dar certo, e às vezes dá certo, né? E às vezes surge por Sim, aí. né, realmente. E o interessante é que também tem a questão que o tráfico pode misturar, por exemplo, dois alcaloides. Por isso que eu estava te falando que é importante conhecer e desenvolver esse perfil, né? Perfil fitoquímico das plantas, porque às vezes pode, numa droga, tu encontrar dois perfis totalmente distintos, né? Uhum. Eu tenho isso. Mas, Né, tem isso. ai, ai. Mas voltando assim, para a questão igual a gente começou, a gente estava tentando. Você falou assim, vou deixar mais para frente. Pensando agora nos fragmentos, nos resíduos, no local que a gente encontra essas plantas, saindo um pouco
parte de perfil químico da planta, o que que seria interessante assim para um perito estar ali encontrando aquela planta naquele local de um crime? O que que é interessante para ele? É a parte botânica, é a parte de estrutura que ele vai encontrar ali, seja no perfil do criminoso ou da vítima. O que que é importante para um perito? O que que ele chega num local e é importante para ele encontrar aquela planta ali? Direcionando para essa parte das plantas em si, né? A gente tornar ela como um possível vestígio, transformar ela em indício e materializar ela como um corpo de delito, na verdade a gente vai só conseguir correlacionar a vítima com o criminoso, né? A gente vai ter que fazer esse casamento. Então, correlacionando a questão, por exemplo, da planta em si ser encontrada tanto na vítima quanto no possível suspeito, tu vai correlacionar ambos. Então a gente tem uma tríade, né? A gente tem o local, a gente tem uma vítima e tem um possível suspeito. Então tu vai trabalhar com essa tríade. Então tu já tem o local, tem a vítima, né? Então a gente tem as técnicas, né, de um respeitoso autor dentro da criminalística, que é o Locardi, ele sempre comenta que todo local ele deixa uma marca. O local vai deixar algo em ti e tu vai deixar algo no local. Então, trazendo isso para o lado das plantas, obviamente, quando tu vai estudar o perfil, se tu está comparando ambas as plantas, elas possuem o mesmo perfil, tu está quebrando o álibi daquela pessoa, porque se ele falou que estava em tal local, ele não estava. Então, isso é num processo, isso é uma peça-chave. Tu tá quebrando o álibi. E automaticamente, olha, uma jogada dupla, tu tá tirando o álibi e colocando essa pessoa na cena do crime, né? Então, hoje, a planta, tu encontrar a planta, seja ela na vítima, né? Posteriormente também, por exemplo, tu encontrou uma pessoa e ela tá aparentemente em casa. Porém, vamos supor que ela tem gramas embaixo ou presa no calçado. Será que essa vítima, qual que é o local que ela estava? Será que ele é um local adjacente? É um local que ela foi encontrada? O local foi mexido, não foi mexido? Será que essa vítima estava fora da casa, estava dentro? Isso tudo para a perícia, essa questão até da cronologia do crime se faz muito importante. Então ela vai te trazer, a planta em si vai trazer N informações. E uma delas, principal, é juntar essa tríade entre autor, vítima e o possível suspeito. E isso é importante também, pensando judicialmente, é importante estar anexando esses vestígios ou essa identificação, porque o perito ele também tem o Sim, seu porque às vezes lado pode passar da despercebido. justiça. Sim. Sim, porque pode passar despercebido, na verdade. Mas quando no caso da perícia judicial, geralmente os extrajudicial, às vezes pode ser que o perito trabalhe contratado por uma das partes. Mas geralmente por via judicial, tu já recebe o processo e os laudos que foram computados. Então, quando tu vai fazer a análise, tu vai só, na verdade, tu faz uma rechecagem, né, desse laudo que foi apresentado, e nessa rechecagem tu confere se os métodos que foram utilizados estavam corretos e tu vai fazer esses mesmos exames de comparatividade. E aí tu vê se ficou alguma coisa, alguns dos quesitos apresentados que não estava ou que pudesse ter uma brecha, para que tu questione esses quesitos apresentados em cima do laudo. Viu, gente? Quem entrar na área aí, ó, já vai aprendendo com o Márcio aí que ele tá. Vamos aprendendo junto, porque na verdade eu aprendo todos os dias. E olha, é bastante coisa, mas a gente vai aprendendo bastante, bastante, bastante. É interessante, né? Porque a gente fica, assim, às vezes fica até meio perdido. Ah, no que eu vou seguir, né? Mas quando a gente, por exemplo, igual na parte de planta, eu pensei assim, não deve existir, né? Aí depois eu pesquisando, porque a gente tem que pesquisar, viu, gente, para fazer uma live dessa aqui. O que eu cheguei à conclusão é que é muito ampla a biologia forense.
Eu sempre brinco que é um macro tema. A biologia forense é E um macro aí, tema. né, vou pegar você como especialista, vou falar, me explica aí tudo, detalhe por detalhe, você não vai conseguir, né? Porque a sua área de formação, ainda mais que é outra, mas a gente aqui quer tentar passar para as pessoas entenderem por que está, por que que uma planta vai ser importante e por que que, quais as áreas de atuação que um perito pode ter. Porque às vezes a pessoa chega numa área e ela nem sabe o que que ela quer, né? Ela não tá sabendo. Ela bateu uma ligação aqui, eu até perdi o raciocínio, na verdade. Mas ela não tá, não tá perdendo, às vezes, uma oportunidade de conhecer uma área que ela vai achar interessante, vai gostar de trabalhar, né? Então, é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, trazer estratégias diferentes, mostrar que não necessariamente, igual eu trabalhei muito na área de biotecnologia de planta, trabalhei muito na área na parte de identificação de moléculas dentro de plantas. Então, e trabalhei muito na área de câncer com plantas. Então, olha a diversidade Olha, das coisas, né? A gente tem que ver que é amplo o conteúdo, é um conteúdo amplo que a gente pode buscar ali uma alternativa de ser um especialista naquela área, que tem necessidade, que está precisando de gente na área, né? Então, é isso no assim. campo dele tem bastante, né? A questão às vezes a gente tem esse desconhecimento, por isso que eu acho muito importante esse tipo de live, da gente divulgar um pouquinho o que tem dentro de cada área. Até porque quando eu comecei a fazer, né, na minha formação de farmácia, eu pensava assim, eu vou trabalhar em drogaria, muito provavelmente, que é o que eu conhecia como farmácia. E eu lembro que a minha primeira aula sobre noções farmacêuticas, a minha primeira professora já falou, olha, são 76 campos de atuação para vocês escolherem. E hoje eu tenho amigos dentro de áreas que eu nunca imaginei, né? Inclusive eu faço parte hoje de uma área que eles também nunca imaginaram. Então é por isso que eu acho importante esse tipo de live da gente divulgar que existe, igual tu tá com um canal falando tudo sobre plantas e inclusive esse tudo, a ciência sobre plantas contribui muito, inclusive, hoje para a gente ir em busca da verdade. É, a gente falou já bastante, né? Já tem uma hora de live. Você quer que comente alguma curiosidade sobre? Eu queria que vocês falassem, se vocês tiver algum caso, às vezes o pessoal aí tá curioso, tem algum caso assim que ficou famoso, ou algum caso que brasileiro mesmo, de alguma Brasileiro. história que aconteceu, que eles chegaram a utilizar alguma planta na identificação de um crime, ou até mesmo de droga mesmo. Eu vou citar então um caso. Ah, não, aliás, antes de eu citar o caso, eu vou contar uma curiosidade. Hum, Como que as coisas estão crescendo, graças a Deus, no Brasil nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul, o Instituto Geral de Perícias aqui, eles plantaram, se eu não me engano, foi ano passado. Não sei se alguém daqui da área tiver mais conhecimento, pode comentar aqui sobre. 73 plantas de maconha para estudar sobre as propriedades químicas das sementes. Porque se descobriu que as sementes estavam entrando no Brasil. Então foi montado todo um artefato para a gente ter essas barreiras de contenção em relação às drogas, à planta, ao fumo, a forma com que ela está sendo consumida. E aí o que o tráfico criou? Métodos, né, e novas rotas utilizando as sementes. E hoje a gente não tem estudo sobre as sementes. Por isso que eu te falei que o importante de conhecer sobre o todo da planta é que muito provavelmente, se tu for analisar a semente, ela vai conter certas propriedades que talvez ela, como planta, não tenha. Talvez ela perca, ou talvez ela ainda ganhe, né? Tu pegar ela toda nesse processo. Então, aqui, eu achei interessante essa questão deles começar esse cultivo numa estufa, né? Ser um laboratório, uhum. para poder estudar isso. Eu achei assim pioneiro no Brasil, nunca tinha ouvido falar nada sobre, achei bem interessante, por isso que eu até queria ressaltar aqui essa questão de estar estudando sobre as sementes e as propriedades químicas das sementes.
Mas aí a gente já entra, né? Porque existe uma legislação que foi definida tem pouco tempo, é porque antes não podia estudar, não tinha como estudar. E agora está tendo essa inserção, né, na ciência brasileira, teve uma nova legislação, se eu não me engano, tipo 2018 para cá, que Exato. teve autorização, o governo trouxe essa autorização para estar trabalhando com outros tipos, né? Outros modelos, tipo, por exemplo, igual a semente. Não, antes não se podia trabalhar, era proibido. Então agora, por lei, se pode trabalhar nessas áreas de É uma pesquisa. Então, necessidade, é né? assim, às vezes foi coincidência de ter o tráfico trazendo essas sementes para cá, mas ao mesmo tempo tem o lado que tem uma galera, né, que está quebrando, é, que veio quebrando algumas leis que se antes não permitia estudar, né? Eu tenho um exemplo de uma professora que ela uma vez eles chamaram a polícia para ela porque ela tinha dentro do laboratório dela um potinho de maconha lá dentro do laboratório dela. E eles chamaram a polícia para ela, sendo que ela tinha toda a autorização para fazer pesquisa em cima disso. Então, uma situação que é igual ela falou, a situação constrangedora que ela não precisava estar passando por essa situação. Então, isso dentro da ciência está se quebrando agora, com os novos sistemas de legislação para isso. Então, Se é faz interessante. necessário, né? Se faz necessário, então senão um lado fica com um vasto conhecimento, o outro, né, não avança, né? E a gente É, precisa avançar nisso em alguns pontos. E a gente tem bastante cientista brasileiro, o pessoal acho que faz até milagre, né? Com esse suporte que não tem, na verdade, não tem esse suporte por trás, mas o pessoal acaba que faz milagre com o que tem. Eu é, sou um fã da ciência brasileira, do cientista brasileiro, eles conseguem fazer as coisas acontecer, mesmo com pouco investimento, mesmo com relação a uma dificuldade com os equipamentos. o pessoal estuda também, por exemplo, tem um pessoal que estuda cannabis, né? Eles trabalham com a semente. Aí, tá vendo como é que uma coisa se encaixa na outra, gente? Vocês têm que entender que às vezes surgiu lá um problema lá do tráfico, mas abriu uma brecha enorme para estudar as outras coisas, né? Então, isso já é biotecnologia, né? Já é um avanço assim. O que a gente pode ter de avanço para identificar as moléculas ali de uma determinada condição que se coloca a planta para ver se ela produz ou não determinada substância? Por exemplo, tem esse estudo com Exatamente. cannabis, né? Que cannabis Exatamente esse estudo. ela já entra na parte medicinal. Então, tem muita coisa para se estudar. É, sim, inclusive fatores culturais, né? A folha de coca, por exemplo, é muito comumente utilizada, inclusive mastigada, por países andinos. Então, às vezes, a gente tiver um desconhecimento cultural, também às vezes acaba se esbarrando em legislações, inclusive na América do Sul, a gente tem distintas legislações, inclusive sobre consumo, porte e venda desses produtos, né? Mas eu tinha vindo para comentar um caso, acho que um caso assim, que teve bastante repercussão nacional, foi o da Mercê Nakashima, né, que teve aquele o Misael, que é o ex-namorado dela. Ele, inclusive, é advogado, ele era um policial reformado. Ele acabou matando essa namorada dele e jogando ela numa represa dentro de um veículo, né? A princípio ele tinha um álibi, só que depois de estudos foram coletados os sapatos dele e foi feita uma análise. A princípio, acho que, se eu não me engano, a primeira análise feita foi na terra que continha no sapato e não era compatível com a terra presente ali naquela represa, na região metropolitana de São Paulo. Posteriormente, achou uma alga ali nesse sapato. E aí foi feito esse estudo do perfil da planta. E aí casou exatamente com a alga que era presente ali naquela região característica da represa, né? Era uma água específica de uma região de água doce, por exemplo. E por que isso foi importante? Porque essa alga encontrada colocou ele ali na cena do crime. Se ele esteve ali exatamente no momento que ela morreu, pós ou antes, a cronologia eles não iam conseguir constatar. Mas ele esteve ali. Então, já de cara, já teve a quebra do álibi dele. Que ele tinha um álibi, não convém mencionar na live, que é uma questão
meio É assim antiético. desagradável. Seria antiético da minha parte comentar sobre essa questão do álibi dele. Ele tinha um álibi, então já teve essa quebra do álibi, porque a planta colocou ele na cena de crime. Ele era o principal suspeito por ser o ex-namorado, mas né, a planta colocou ele ali. Então esse foi um dos casos assim aqui no Brasil que teve maior grande repercussão, né? Depois se o pessoal que você conhecia um pouco sobre ali no Google já tem bastante coisa, só jogar ali Mércia Nakashima, ali em São Paulo. Pois é, né? Quem ia pensar, né, que uma alga, apesar que a alga já, né, já entra em outro reino e tal, né? Outro reino e tal. Eu acho que assim que mostra bem, né, já entra na parte da botânica, né, da parte da biologia forense, que pega bem essa Exatamente. parte. Mas também eles podiam, se fosse um estudo mais aprofundado, né, até mesmo nisso, se foi encontrada essa alga nessa água, às vezes até a espécie que estava ali ao redor da água, né, porque tem espécies que crescem só ao redor da água, até isso já ia ser outra parte para ter Sim, deveria ser dado de um um processo. ponto final no processo do crime ali. É, na verdade, esse entrou como uma. Foi até um biólogo que fez essa. Acho que é Carlos, chama esse perito, ele é biólogo, que fez essa análise. O interessante é que, na verdade, pode ser que essa não seja não foi a peça principal, né? Uhum. Houve outras provas. Mas o interessante é que para as pessoas conhecerem um pouco de perícia é que várias provas computaram e cada prova derrubou uma coisa, né? E essa conseguiu colocar ele na cena do crime, que é o que faltava para as outras provas periciais. E precisa desse conhecimento, né? Porque às vezes, né, a gente está falando de uma microscópio. Então, se a pessoa não tem um conhecimento básico ali, ela não vai, né, o perito, se não for um perito mais especializado na área, ele não vai conseguir, né, É o que ter o esse professor raciocínio. Kleber comentou aqui na live, a questão da técnica a ser utilizada, né? Então, se não é uma pessoa da área do conhecimento, vai acabar aplicando a técnica errada e tu acaba perdendo aquela possível prova, né? Até o Uhum. material a ser analisado, pode ser que ele seja só um indício, mas igual tu perderia aplicando a técnica errada. Então, Márcio, para finalizar, né, para a gente não ficar muito mais tempo, já tem mais de uma hora de live, às vezes a live pode cair, mas o Instagram ele é suspeito, gente. Instagram ele É, pode acontecer de tudo. Quando você pensa em perícia, você tem uma pessoa na sua mente, você estudou, você recorda que ou ela é bem sucedida, ou ela teve um impacto para você ter entrado na área. Às vezes alguém do seu cotidiano, às vezes um professor, que você pode falar, que você tem vontade assim de falar, não, essa pessoa me ajudou, ela impactou na minha vida, e é por isso que eu entrei, e é isso, e eu vou longe por conta que ela foi um passo-chave na minha vida para estar seguindo esse caminho, para estar trilhando esse caminho. olha, eu tô rindo aqui, mas eu já vou explicar sobre, tá? Ah, Eu não vou ficar em cima do muro, mas claro, eu tive excelentes professores. Ah, Se eu não me engano, eu tive dois professores que são peritos judiciais, inclusive renomados no mercado. Na minha primeira pós e agora na segunda, eu tive referências no Brasil e no mundo, mas eu não posso cair em cima do muro. Hoje, a minha principal referência, não só como profissional, mas como ser humano, é esse perito aqui, diretor de GP, que entrou na nossa live, o perito Kleber Muller. Não só a minha inspiração como ser humano, como profissional, mas acho que seria ousadia da minha parte eu dizer que queria chegar no patamar que esse ser humaninho lindo ocupa hoje. Ele é meu malvado. É uma referência nacional quando a gente fala de criminalística, de perícia, seja extrajudicial, seja judicial, seja criminal.
E é uma pessoa que me deu muita oportunidade aqui no Rio Grande do Sul de conhecer outras pessoas incríveis. Inclusive, eu estou indo, se Deus quiser, para o terceiro curso dele do Criminalística 360. Inclusive, quem tiver interesse, é o melhor curso prático, tá? E é realmente 360. Eu nunca participei de um curso eu com essas duas pós, com mestrado. Eu nunca tinha conhecido um sistema que interagisse o perito, o advogado, o promotor, o juiz. E esse sistema 360 que o professor Kleber criou é algo fantástico. E você consegue compreender a dificuldade dos três sistemas em conversarem. E eu acho que otimizar isso, a conversa entre os principais personagens de um processo, se faz muito interessante quando a gente prioriza a verdade, né? Porque a gente, na verdade, quando a gente entra com papel de perito, a gente não está interessado em julgar, a gente quer descobrir a verdade. E para isso a gente vai utilizar a metodologia científica. Então, se é ou não culpado, a nós, no caso peritos, não nos interessa. A gente interessa é saber o que que houve, o que que realmente aconteceu ali. O pessoal, inclusive o professor Kleber cita muito isso, que nós, no meu caso, que eu não sou perito criminal oficial, no caso do perito criminal oficial, a vítima pode ser a última chance de dizer alguma coisa, né? Olha, eu realmente me matei, eu não me matei, o que que aconteceu aqui foi isso, isso, isso. E esse é o papel do perito, em prol da verdade. Ele é a minha referência. Então, Márcio, eu queria te agradecer mais antes, né? Eu vou te fazer mais duas últimas perguntas para a gente estar finalizando. É, é só o Instagram que você está utilizando como rede social? Você tem outra rede social que você queira divulgar, que você participa? Quais são suas redes sociais? Hoje, de forma ativa, assim, para falar sobre um pouco de perícia, eu brinco bastante da relação técnico com a perícia, eu gosto bastante de brincar assim, um pouquinho sobre delitos e farmácia, eu gosto de bastante brincar sobre isso aqui, que eu utilizo mais no Instagram. Eu tenho um site, depois ali, às vezes eu posto alguma coisinha, também tem um link ali na bio para quem quiser seguir lá a gente conversa sobre. Eu posto bastante no Instagram também cursos. Às vezes a pessoa não quer fazer mais, eu não quero fazer uma especialização, quero fazer um curso para me ver como que vai ser, se é realmente isso que eu quero, ou descobrir um pouco mais. Eu posto bastante ali sobre cursos, eventos online, lives ali. E eu tenho outros parceiros também, que acaba que postam bastante, eu pego e reposto. Eu tenho uma página também no Facebook que eu criei agora, comecei a postar bastante lá, porque, na verdade, eu não consegui desvincular o José do Márcio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que não têm interesse nenhum em perícia, mas querem ver eu falando sobre perícia lá na outra rede social, eu senti um pouco de falta disso, de eu continuar falando sobre perícia com pessoas que desconhecem. Inclusive, eu tive um problema assim, de família há um pouco tempo, onde o pessoal questionava por que a perícia está demorando tanto, né? Isso é um sofrimento para a família. E depois que eu entrei para o mundo pericial, que eu fui entender que realmente é a última chance da vítima contar o que, que realmente aconteceu ali, né? E são esses corpos de delito que vão contar o que, que realmente houve. Tem a última chance de acontecer a verdade. Então, um erro de tu ficar pressando o perito e soltar um erro, né, pode colocar tanto um inocente na cadeia ou tirar, né, um criminoso como inocente. E aí que eu fui poder entender um pouco sobre isso. Hum, Mas hoje, só por enquanto, mais ativo assim no Instagram. uhum. Então, gente, para quem não segue, já vai seguindo o Márcio no Vamos se Instagram. seguir É aí. arroba, @Márcio, underline de Barcelos. que eu vou estar Dois disponibilizando L's. essa live no YouTube. Então, mesmo que a gente está fazendo aqui, eu vou estar disponibilizando no YouTube. Às vezes a pessoa vai se deparar e não vai te encontrar. Então, é isso que eu estou te falando. E você quer Já deixar fica uma essa dica. frase, uma mensagem que te inspira? Quem que você quer deixar pra gente para estar finalizando a live? Eu deixei ela aqui descrita porque eu não queria errar uma palavra. E eu vou explicar o porquê que essa frase é muito importante para mim. Essa frase ela está no meu perfil do Facebook já há 10 anos. E é uma frase onde que eu profissionalmente eu me inspiro. Por quê? Eu vou ler a frase primeiro e depois eu explico por quê. Ser um campeão não é superar o outro.
mas conseguir realizar os seus talentos no mais alto nível da sua existência. É uma frase do Roberto. Eu acho essa frase incrível, principalmente porque logo depois de formado, a gente tem uma coisa instalada em nós recém-formandos que chama competitividade, comparativismo e imediatismo. A gente quer que as coisas aconteçam numa velocidade que não é natural. Então, hoje eu tenho amigos que aos 25 anos estão entrando para a primeira graduação. Eu tenho amigos que aos 25 são doutores. Eu tenho amigos que aos 50 estão construindo a primeira família. Eu tenho amigos que aos 50 estão na terceira família. Então, a gente não tem que se comparar ao outro. Do nosso tempo, ele vai acontecer. A questão é a gente ter foco e fazer o que a gente sabe fazer de melhor e dar o seu melhor, né? Acho que essa questão de a gente se superar todos os dias e querer colocar a cara a tapa, como se diz no bruto, né? É o que vai fazer o diferencial. Talvez não agora, pode ser lá na frente. Porque quando as pessoas te inspiram a sonhar, ninguém está garantindo que seus sonhos vão se realizar. Às vezes tu pode passar uma vida inteira correndo atrás de um sonho, mas tu É, tem que valorizar que tu correu atrás. e Às vezes esse sonho não vai também, realizar. E a gente fica se comparando, comparando, comparando. Então, acho que essa questão da competitividade. Ai, meu amigo formou junto comigo e agora ele já tem uma graduação, uma pós, eu não tenho. Não, cada um com o teu tempo. É tu se esforçar para ser o melhor, é tu ser o campeão a cada dia em relação a si mesmo. é. Mas o meu pai, ele fala uma frase também que eu gosto muito, que encaixa muito bem com essa sua frase. Que ele fala assim, que a vida é um sapecado cheio de toco. E cada um, porque antigamente, né, tô explicando o que é o sapecado, viu, gente? O sapecado é porque antigamente para fazer pasto, se colocava fogo nas matas e dava aquele sapecado. Então, ficava só os toquinhos de pau no meio do pasto, né? Então, é um sapecado cheio de toco. Então, ele fala muito isso. E às vezes a gente fica assim, ah, mas o fulano tá fazendo tal coisa. E, e na verdade não é. A estrada da pessoa tem 10 tocos. A minha estrada tem 20 tocos. Então eu tenho que passar pelos 20 tocos. Eu gosto muito dessa frase do meu pai que dá pra pensar nisso. Entendeu? Então, Mas cada é um. realmente isso. Tem que passar pelos 20 tocos, né? É. Você nasceu hoje, você não sabe quantos tocos vai ter pela sua frente. Não adianta. A largada é igual, mas o caminho é diferente, né? Então cai bem nisso mesmo. E a gente, quando a gente é sem forma, a gente tem essa questão do imediatismo, que isso às vezes acaba sufocando a galera, ou a galera acabando de desistir assim, da sua graduação inicial, ai, eu não consigo nada na área, porque a gente tem aquela coisa assim, ó, pronto, me graduei, e agora? Tá, eu vou É. cruzar os bracinhos, eu quero receber tantos mil reais, que eu acho justo que é a minha graduação. E a realidade não é muito isso, não estou falando que você tem que se desvalorizar e aceitar um salário melhor, não é nada disso. Mas é no sentido que tu tem que correr atrás de fazer as coisas acontecer, né? E não ficar preocupado, porque o fulano conseguiu um bom emprego. Mas por que o fulano fez para ele poder estar? É o que a gente deve almejar e fazer também, porque é ali que a gente quer estar. Então, usar a pessoa como miragem, né, de uma caminhada se faz muito interessante, mas a gente não pode esquecer que quem é o herói da própria história somos nós mesmos. Pois é. Então, Márcio, eu queria te agradecer por ter participado dessa live, mesmo que, né, foram até pouca interação, a gente tem que interagir mais. Mas a gente está começando, né? Acho que todo começo é assim. E é isso, eu acredito que daqui um tempo, igual você está falando, cada um tem o seu tempo, a gente vai crescer, vai voltar aqui para fazer mais live para vocês. E o importante é a gente estar divulgando, né? Passando a informação para as pessoas do nosso conhecimento, porque a gente também, né? A gente estuda tanto, eu acho que a gente tem que passar um pouco desse conhecimento para as pessoas para frente, né? Então é isso. Então eu te agradeço. Desculpa qualquer coisa, o nervosismo não deu certo Legal. de colocar no YouTube. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os integrantes da página. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, muito feliz com o convite. Espero poder contribuir de alguma forma
para vocês, para os seguidores da página. Uhum. Precisar, estou à disposição. A minha página também está à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Uhum. E é isso aí. Aí também, o dia que você quiser que eu participe de alguma live, fique à Pois é, eu vontade. já tô bolando assim. Na verdade, eu fiz poucas lives, tô aprendendo assim a perder um pouquinho essa timidez e ter essa interação através das lives com outros profissionais. Mas agora eu tô montando um canal na minha página também, não sei se tu permite divulgar. Ótimo, ótimo, ótimo. Chama Marcia Online, daí é onde eu convido alguns profissionais de diferentes setores, justamente para as pessoas conhecerem outras profissões Uhum, e dar oportunidade para essas pessoas divulgarem um pouquinho a ciência delas. uhum. Já estou Isso. deixando o convite aqui para ti, então. Aham, pode chamar. Apesar que eu, ultimamente eu tô assim, né? Eu sou mais aquela pessoa mais da internet. Mas eu tenho um lado engraçado aí, né? Então pode me chamar que eu vou contar a minha história. Ah, então ótimo, A então, tá história, combinado. a parte, né? A parte de trabalho e a parte pessoal também, se for o caso, para as pessoas entenderem mais. Mas pode chamar que a gente Então, tá, de tá? conterrâneo para conterrâneo. Isso. Então, Obrigado pelo gente, carinho, obrigado às pessoas que estiveram aqui presentes, pessoal. Muito obrigado. Obrigado ao professor Kleber também pela interação. Obrigado ali a Maria pelo elogio. Muito obrigado a todos. então até mais, Marco. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Até Tchau. mais. Tchau. Vou quitar, como é que finaliza? Vou apertar aqui. Ai, gente. Como é que finaliza? Acho que é. Não, não é que não. Ó.